Olá, queridos amigos e alunos do nosso curso de naturopatia, bem-vindos, agora dessa vez certo, à aula 21. A aula passada eu falei que era a aula 19, mas ela era a aula 20. Tive que pedir para a Gabi fazer uma edição colocando a aula 20, mas agora eu vou falar certo. Nós estamos na aula 21. Não vou cometer nenhum atraso hoje. Sejam bem-vindos ao nosso conhecimento, à nossa trilha de conhecimento, à nossa incrível jornada. Eu sou o Guilherme Freitas, faço parte da coordenação do curso e hoje estou aqui para gravar a introdução da nossa aula e também passar alguns recadinhos do coração para vocês, tá? A primeira coisa que eu gostaria de falar, antes de mais nada, porque eu percebi que o pessoal já fez alguns questionamentos, algumas coisas, é referente à nossa sexta live. Gente, a sexta live seria realizada no dia 23 de agosto, porém não teve como fazer a realização por indisponibilidade da equipe. Eu fiz um curso essa semana, o palestrante também, que é a Fernanda, não teve tempo, então a gente vai remarcar a live para terça-feira da próxima semana, que é no dia 30 de agosto, tá? Então a próxima live, dia 30 de agosto, vai acontecer. O grupo já está aberto, inclusive, e você pode entrar no grupo para que você receba o link e participe da live conosco e interaja com o nosso conteúdo. Então não se esqueça da live, não se esqueça desse incrível conhecimento que está sendo administrado para a gente, né? E é um momento para a gente conversar, trocar ideias, rir um pouco. É um momento bem legal. Eu estou gostando bastante das lives, apesar de não ter vindo ainda a capacidade máxima de pessoas. Mas eu estou gostando bastante desse momento de interação e conhecimento que nós temos, porque é uma hora onde a gente consegue sentar, abrir nossas câmeras e nossos microfones e falar aí tudo em real time, né? Que isso que é legal. Então a gente conversa, tira dúvidas na hora, aprende conteúdos muito legais, conteúdos que a gente não se sente tão à vontade em falar aqui na rede social. Podemos falar de várias coisas lá, então não perca a nossa live, tá? Esse era o primeiro recado que eu queria passar para você. O segundo recado é sobre a nossa lojinha de produtos naturais. Gente, a nossa lojinha, ela começa pequena, com uma pequena gama de produtos e a gente vai ampliando conforme a lojinha for sendo divulgada, tá? Então você, a partir de hoje, vai começar a receber aí algumas notificações. Vamos encaminhar no grupo, vamos encaminhar também no privado, informando que a nossa lojinha inicia a operação, onde teremos alguns produtos para a saúde bem legais aí que você poderá adquirir conosco. E como que vai funcionar? Por enquanto, ainda é um processo manual, que não vai ter aquela agilidade imediata, né? A gente vai acabar aí aceitando os pagamentos por Pix. Estamos verificando ainda a modalidade de pagamentos pelo cartão de crédito e pelo cartão de débito e pelo boleto. A gente vai fazer a simulação do frete para você, a gente repassa o valor, ó, o produto é tanto, o frete é tanto, e você vai conseguir fazer a compra direto através do nosso WhatsApp oficial, tá? Então, por enquanto, a gente vai manter essa estrutura no WhatsApp oficial. Em breve, iremos divulgar também informações para você de outros contatos que você poderá fazer essa mediação e essa compra. Então, eu peço que você priorize a nossa lojinha com os produtos que já temos, né? Em breve, vamos ampliando essa estrutura. E em breve também vamos começar a fazer a digitalização disso para que a experiência de compra seja mais confortável e mais fácil para você também. Então você já aproveita e divulga, fala, ó, gente, o pessoal está começando a vender lá uns produtos bem legais para a gente também começar a fazer a expansão do nosso centro de estudos holísticos, né? Hoje, dentro do centro de estudos, nós só temos o curso de naturopatia, que é o curso que era administrado pelo Padre Ticão e é o carro-chefe do nosso trabalho. Nós gostamos muito desse curso, estamos aqui porque gostamos do projeto e estamos ampliando e levando o projeto para frente para que você possa absorver estes e outros benefícios, tá? Referente ao curso, nada muda, ele continua colaborativo, solicitamos a sua colaboração para que nós possamos ampliar o centro de estudos e investir em novas ideias, como a ideia da lojinha, por exemplo. Então, nesse caso, a gente agradece a sua contribuição, agradece aí a sua parceria conosco, né? E informamos que em breve teremos várias novidades. Eu vou falando aos poucos das novidades que nós teremos, porque nós não podemos deixar aqui essa introdução muito longa para que isso não fique cansativo. Então, prestigie a nossa lojinha, prestigie o nosso curso e divulgue o nosso trabalho nas nossas redes sociais para que em breve possamos ampliar e formar aí um centro de estudos com várias outras ideias legais que nós temos. E isso
vai ser do seu benefício, do seu usufruto, e você vai poder cada vez mais aprender sobre saúde integrativa e holística e contar aí com uma rede onde você possa melhorar cada vez mais a sua saúde, a saúde dos seus amigos, dos seus familiares, filhos, parentes e de quem mais você queira ajudar. Então, mais uma vez, a gente agradece e pede a priorização dos nossos serviços para que possamos ampliar o nosso trabalho. Bom, gente, em breve também, acompanhem nas nossas comunicações oficiais, nós iremos marcar a nossa aula presencial. Já estão com saudade de uma aula presencial? Eu também estou. Vamos marcar uma aula presencial, só estamos definindo datas, porque eu já vou dar um spoiler da aula. Dessa vez quem vai palestrar para a gente é o Geovair Tomás, um dos palestrantes vai ser o Geovair, e eu estou verificando ainda com ele qual é a melhor data para fazermos a marcação. Eu estou gravando a introdução um pouco antes da aula ir ao ar. Pode ser que eu já saiba a data na sexta-feira. Então é por isso que eu estou avisando vocês, para que vocês já fiquem de olho e, por favor, priorizem a participação na nossa aula presencial, que é mais uma ideia, é mais um evento que nós estamos promovendo, e desse evento vão sair várias ideias legais. E, inclusive, a nossa lojinha de produtos naturais e os demais terapeutas parceiros estarão na nossa aula presencial vendendo produtos. Legal, né? Então lá tem a Zélia Madureira com todos os produtos de aromaterapia. Também tem a Regina e o Paulo Sato, se puderem estar presentes, vendem vários produtos para a saúde holística e integrativa. Também nós temos novidades também, com vendas de frutas liofilizadas, com outros produtos legais para a saúde. Nós temos o vinagre de maçã, temos os livros do Hilton, vamos ter também óleo de copaíba, tanto com a Zélia quanto também o óleo de copaíba da Hilton Fito, que é um óleo muito bom que você pode adquirir com a gente. Então, reserve uma data na sua agenda. Se você está aqui na nossa região, reserve uma data na agenda e participe conosco, tá? Por enquanto, isso acontece na região de São Paulo. Se Deus quiser, muito em breve, mas sem prazo, também conseguiremos realizar esse tipo de evento em outros locais também. Então acompanhe conosco e esteja aí presente no nosso curso. Bom, gente, gostaram dos recadinhos do coração? Deixa eu contar aqui onde eu estou agora. Eu estou aqui no Abacateiro da Felicidade. Vocês lembram do Abacateiro da Felicidade? Olha, gente, esse helicóptero é preto. Olha, agora melhorou, tô conseguindo ouvir melhor. E também conseguindo falar melhor, né? Gente, eu estou aqui no Abacateiro da Felicidade. O Abacateiro da Felicidade, para quem tiver curiosidade em saber, basta assistir a aula 3 do nosso curso, que ele está lá. O Abacateiro da Felicidade fica em Itaquera. O solo de Itaquera é rico, nasce várias outras coisas, vocês estão vendo aqui. E Itaquera é um bairro peculiar porque tem bastante bananeiras, né? Então aqui também tem um monte de bananeiras. Eu colho a bananeira daqui, faço o palmito da bananeira daqui e também faço xarope do coração da bananeira. Não sei se vocês já viram a aula da Lourdes, que está na aula 7. Também tem bastante coisa legal para vocês aprenderem a processar a banana verde, enfim, processar os derivados da banana, caso vocês gostem. E eu já vou aqui do Abacateiro da Felicidade, terra abençoada onde nasce um monte de coisa, Itaquera, né? E também os aviões e os helicópteros gostam muito dessa terra, então passam vários por aqui, como vocês viram agora. E eu vou começar anunciando para vocês agora a nossa primeira aula. Vamos voltar agora à nossa estrutura de aromaterapia com a Zélia Madureira. Ela vai explicar para a gente um pouco sobre o óleo essencial de laranja e todos os benefícios e as maneiras importantes que você a utilize no seu dia a dia. Então, uma boa aula para você. E até daqui a pouquinho. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos em mais uma aula do curso de aromaterapia dentro do curso de naturopatia e nós vamos falar sobre um óleo essencial muito importante que é o óleo essencial de laranja. Existem vários tipos de laranjas no mundo todo, mas na aromaterapia temos a extração de principalmente dois, que é a laranja doce e a laranja amarga. Vocês vão ver na apostila de vocês, eu coloquei inclusive o nome científico de cada uma delas. Há diferença sim de aroma e de algumas propriedades. O interessante dessa planta, nós estamos aqui do lado de uma laranjeira maravilhosa, carregadinha de frutos, né? Para vocês verem qual o tipo de folhagem que elas têm. Ela é toda perfumada, as folhas também são. Tanto é que existe o óleo essencial das folhas da laranja.
que eu gosto muito. Não vou especificar demais nesta aula, mas eu vou falar que é um óleo muito precioso, que ele tem propriedades muito diferentes do óleo essencial da laranja propriamente dita. O óleo essencial das frutas, no caso cítricas, como a laranja, é feito através da expressão das cascas a frio. A parte mais externa, né, mais coloridinha, como essas, por exemplo, que estão aqui, é retirado a expressão dessa parte externa, nunca da parte branca. Mas quando nós estamos falando das folhas, você faz a destilação dessas folhas e se torna um óleo essencial muito precioso, que é o petit grain. Esse petit grain, ele tem propriedades muito mais sedativas. Então, quando eu falo para vocês dos óleos essenciais cítricos, que eles têm o problema de ter problemas de você aplicar um produto dele na pele depois de uma exposição solar, porque ele pode queimar, ele pode sim provocar manchas, queimaduras e muitos desconfortos. Já quando você utiliza o das folhas, a diferença é que ele não tem esse problema, porque ele é feito da destilação, ele não tem as furanocumarinas, que são essas propriedades das cascas, né, que acabam queimando a pele. Isso aqui já não teria problema. Então eu utilizo em muitos produtos, tanto da laranja quanto do petit grain. O aroma cítrico também, mesmo das folhas, é muito gostoso. E existe também o óleo essencial de neroli. Neroli são as flores da laranja. É um óleo essencial bastante caro, eu não tenho ele porque é um custo muito alto. São florezinhas muito miúdas, extremamente perfumadas, né? Tom branco levemente, às vezes rosado na parte assim mais amareladinho, né? Quase rosado, a parte do interior dessa florzinha, mas precisam de toneladas dessas florezinhas e uma forma de preparo delas diferenciado para poder retirar esse óleo essencial. Então, assim, esses óleos essenciais chamados raros, né, como por exemplo de rosas, como esse, por exemplo, das flores da laranjeira, que era de Neroli, tem até muita parte histórica falando sobre ele, né? Antigamente as rainhas, como a Rainha Vitória, entre outras, elas gostavam de colocar uma gotinha desse óleo nas suas luvas, sentindo esse aroma muito gostoso, relaxante e maravilhoso. Eu não conheço porque realmente o custo dele é muito alto. São três os mais caros, que é o jasmim, o de rosas e o de Neroli, que é a flor da laranjeira. Hoje vamos falar então do óleo essencial de laranja. Eu trouxe o estudo de apenas um óleo essencial, como no caso de laranja, eu escolhi o de laranja, a laranja doce, que é esse do óleo essencial que eu tenho, tá? Tem algumas diferenças sim da laranja amarga, mas eu prefiro esse, que eu acho que tem mais possibilidades de utilização no dia a dia e para pessoas de todas as idades. E na família botânica das rutáceas, o nome científico tem o Citrus aurantium, que seria da laranja doce, e o Citrus amara, da variedade amara, que seria da laranja amarga. O processo de extração, a prensagem a frio das cascas externas das frutas, como eu falei para vocês, mas existe, como eu já falei numa aula anterior da bergamota, que existe também os óleos essenciais FLC, não são feitos aqui no país, no Brasil. O Brasil é um grande produtor de frutas cítricas, portanto tem óleos essenciais maravilhosos aqui, com preços bastante acessíveis a todas as pessoas. Mas quando você fala, por exemplo, para te retirar essa parte da furanocoumarina, é quando você faz a expressão das cascas e depois você ainda passa esse produto que é obtido, esse óleo essencial, você ainda passa por uma destilação. E assim ele fica livre das furanocomarinas. O custo já se torna bastante elevado por conta desses dois processos subsequentes, mas ele já tem uma propriedade de não ter essa furanocomarina que pode causar essas queimaduras. Mesmo assim, como sempre falo, todo cuidado é pouco de qualquer óleo essencial, mesmo não tendo furanocomarinas, eles são bastante concentrados. País de origem, na pesquisa que eu fiz, as laranjas são originárias da China. Ele é cultivado nos Estados Unidos, no Mediterrâneo, em Israel, no Chipre, Brasil e na América do Norte. O óleo destilado que eu falei para vocês, que é esse livre de furanocomarinas, ele procede do Mediterrâneo e América do Norte, isto é, na nossa América do Sul não existe. Por isso que ele tem um custo mais elevado. Então, por enquanto a gente vai utilizando esse óleo brasileiro, que tem um custo bastante acessível e
com bastante propriedades e utilizando de formas corretas. No final eu vou ensinar uma forma de fazer uma inalação sem ter perigo de você queimar a sua pele. Os principais componentes químicos, ele é riquíssimo em limoneno, ele chega a ter 90% ou até mais, que é muito festejado, né? Porque é uma propriedade, um fitoquímico muito festejado para as indústrias farmacêuticas, de perfumes e pelas propriedades que ele tem, são excelentes. Ele tem linalol, citronelal, neral, ele tem também geranial, ésteres e cumarinas. As propriedades são bastante também. Ele é antisséptico, antiespasmódico, carminativo, colagogo, ele é digestivo, antitérmico, ele é fungicida, hipotensivo, isso é, abaixa uma pressão alta. Ele tem também, ele é um sedativo do sistema nervoso, um sedativo suave, tá? Ele é estimulante na parte digestivo e linfático. E estomático e tônico. Por que eu coloco entre parênteses? Porque é interessante você ver como é que pode ser um óleo essencial que ele é sedativo e também ele é estimulante. Depende para que área do organismo ele vai atuar. No caso, ele está como sedativo suave do sistema nervoso central e no caso estimulante na parte digestiva e linfática. Isso é, ele auxilia inclusive a diminuir inchaços. As indicações terapêuticas, ele tem propriedades para a pele e cabelos. Apesar desses problemas que eu já expliquei das furanocumarinas, concentrações baixas, você tem grandes efeitos dos óleos essenciais cítricos, mesmo na pele, mas com muito cuidado, né? Para tratamento de caspa, seborreia, quedas de cabelo, aftas, utilizado como enxaguante bucal em diluições bastante baixas, senão vai arder pra caramba, né? Recomendado para peles oleosas, sem viço e ajuda a fechar os poros. Quer um exemplo disso? Por exemplo, eu fiz uma formulação de um sabão facial que ele é feito com café. Você pode utilizar o pó de café, mas eu também tenho óleo essencial de café, que é excelente para tratar manchas de pele. E no caso, ele tem um óleo essencial desse da laranja doce, com uma concentração bem baixinha. Por quê? Porque ele vai ajudar a fechar os poros, tirar oleosidades, né? Como tem os princípios da homeopatia, na aromaterapia muitos são semelhantes. Quando você coloca em concentrações baixíssimas, ele tem efeitos contrários, por exemplo, daquilo que a gente recomenda não utilizar. Então, uma concentração baixíssima como desse sabão facial, já que é um produto também de arraste, para cremes, principalmente para o rosto, eu não recomendo. Mas uma concentração baixa num produto como um sabão facial, que você vai só fazer a espuma na palma da mão e você vai aplicar no seu rosto, ele vai auxiliar a unificar o tom de pele junto com o café, o aroma fica suave, mas fica muito gostoso e ele fecha os poros e tira a oleosidade excessiva. Tem sido um sucesso no rosto de pessoas de todos os tipos de pele e idades. Eu super recomendo. Mas claro que como ele resseca a pele, por ser esse café, ele se torna, por exemplo, um esfoliante natural, você tem que sempre tonificar e depois hidratar a pele com um creme próprio para sua pele ou um gel. Então, na ação eu coloquei aqui, utilizar em diluições baixíssimas e evitar formulações para o rosto. Por que eu coloquei no sabão? Porque ele é um produto de arraste. Nunca colocar em um creme, uma loção, principalmente para a pele do rosto, tá bom? Agora, eu também coloquei um pouquinho aqui num sabonete líquido, também é um produto de arraste, fica um aroma muito gostoso. Eu coloquei tanto o petit grain quanto um pouquinho da laranja doce. Fica um aroma muito gostoso, muito suave, traz uma alegria para um lavabo, por exemplo, da sua casa, do seu local de trabalho, da clínica. Nas clínicas onde eu trabalho sempre tem um desse aqui, eu acho que fica muito gostoso, né? E já tem a parte do tratamento também e o lavabo fica com um cheirinho muito gostoso, sua mão também. Propriedades respiratórias, combate gripes, resfriados e sem sintomas e ele é imunoprotetor.
como todos os óleos essenciais cítricos e principalmente ele, porque tem essa propriedade do limoneno, que tem uma porcentagem bastante alta, ele protege a imunidade. Se você utiliza, por exemplo, num colarzinho aromático, assim como uma gotinha de manhã por dia, pode ser para seu filho, pode ser para uma pessoa de idade, pessoas de qualquer idade, fortalece a imunidade da pessoa somente com a inalação, evitando gripes, resfriados e etc. Então, eu acho muito importante tudo isso. Ele tem propriedades antissépticas para sintomas da gripe e resfriados, aumenta e fortalece o sistema imunológico. Você pode utilizar em qualquer difusor, pode ser de tomada, ultrassônica. Aos pouquinhos eu vou trazer os vários tipos de difusores e a forma correta de utilizá-los. As propriedades do trato digestório. A dispepsia, que é a indigestão de todos os tipos, né? Má digestão. Prisão de ventre, síndrome do intestino irritável, anorexia e compulsão alimentar. Por que os dois? A anorexia é a falta de apetite completa, geralmente por problemas às vezes emocionais, da mesma forma que, por exemplo, uma compulsão alimentar. Então ele vai equilibrar porque ele está equilibrando essa parte emocional. Eu vou falar, citei bastante atributos dele da parte emocional, da parte vibracional, para vocês verem em que situações que são interessantes você utilizar. Ele alivia problemas dessa dispepsia, que é a má digestão, a prisão de ventre, a flatulência, que são aqueles gases, né, com síndrome do intestino irritável, estimulando o trato digestivo e a vesícula biliar. Ele é benéfico para todos os distúrbios digestivos. Ele regula o apetite, tanto na anorexia quanto a compulsão alimentar, como eu falei para vocês. Por exemplo, uma criança que às vezes pede um apetite, um adolescente, isso acontece muito, ou numa situação de grande estresse que a pessoa acaba perdendo o apetite, ele acalma essa parte nervosa, portanto vai equilibrar, né? Eu tenho feito tratamento com pessoas, principalmente crianças, adolescentes, tem muito essa parte da anorexia, falta de apetite, embora tenha outras idades também, são os que eu mais tenho esses relatos, né? E ele equilibra bastante e traz muita alegria também. O sistema circulatório, ele trata problemas de obesidade e retenção de líquidos. Porque obesidade, muitas vezes a obesidade vem de uma compulsão alimentar. E a compulsão alimentar, muitas vezes, vem do problema emocional não trabalhado. Então, às vezes, a pessoa precisa de um prazer imediato e ela vai, através de uma comida, às vezes não muito saudável, às vezes uma quantidade muito elevada acima das suas necessidades mesmo, né? Então, acaba que o organismo ele sofre com isso. Então, quando você vai fazer, por exemplo, uma massagem com um óleo essencial de uma fruta cítrica que tem a furanocumarina, você coloca uma concentração bastante baixa e é o suficiente para que você faça uma massagem redutora, por exemplo, né, uma drenagem linfática excelente para quem trabalha com esses tratamentos, é interessante. E a pessoa ela vai desinchar e vai melhorar, vai tratar tanto a parte física quanto a parte emocional da pessoa. E desinchar faz bem, né? A aparência vai ficar mais enxuta. Claro que depois que você fizer uma massagem dessa, nunca vai fazer uma exposição ao sol. Vai sempre nessas sessões com uma roupa assim, uma blusa mais coberta, uma calça, né? É uma forma de você se precaver de uma luz do solar após utilizar produtos que tenham esses tratamentos. Ele é relaxante muscular leve, ele combate celulite, gordura localizada, estimula a circulação, elimina a retenção de líquidos e combate a obesidade. Inclusive para pernas que às vezes ficam inchadas, né, por conta de retenção de líquidos, é interessante. Eu não coloco nunca ele puro, por exemplo, num óleo carreador para poder fazer esse tipo de massagens. Eu sempre coloco ele uma concentração baixa junto com outros que também tem uma finalidade semelhante, que agregado uns aos outros, ele promove esse tratamento completo daquilo que eu disse a vocês, tanto na parte da retenção de líquidos, quanto essa função de relaxamento e celulite, gordura localizada e etc. E funciona bem dessa forma. As propriedades emocionais que eu acho muito importantes. Ele auxilia em casos de desânimo, tristeza, melancolia,
falta de alegria, porque ele é um óleo de alegria, acho que é o segundo óleo da alegria, né? O primeiro seria a tangerina, o segundo a laranja, mas um dos maiores que tem. Ele auxilia, por exemplo, quem precisa de entusiasmo, quem tem depressão, especialmente em idosos que às vezes fica depressivo porque às vezes não tem aquela mobilidade que tinha antes, aquele saudosismo que às vezes deixa a pessoa muito parada. Então, você colocar num ambiente que tem pessoas idosas é muito interessante por conta dessa alegria, né? Por conta dessa redução de ansiedade, depressão, estresse, tensão, para pessoas de todas as idades e todos os tipos de atividades. Então, para a pessoa que tem um idoso na família, coloquem. Mas quem não tem um idoso na família, pode se beneficiar pessoas de todas as idades. Para quem tem problema, por exemplo, de estresse, tensão, palpitação e tensão nervosa. Então, pessoas que são tensas, mas assim, ele é muito leve nessa parte da tensão nervosa, ele relaxa de uma forma bastante suave e não provoca sono de forma alguma. É muito gostoso. Às vezes eu gosto de combiná-lo com um algodãozinho que eu coloco junto com outro óleo essencial, por exemplo, nos cantinhos do travesseiro, sempre nos cantinhos, hein, gente? Nunca próximo aos olhos, assim, ao rosto, com o perigo de você ter uma irritação na vista ou na pele. Mas ele traz assim um sono mais gostoso, né? Ele me transporta à minha infância, como a maioria das pessoas. Quando você está numa clínica que você vai utilizar esse óleo essencial, as pessoas sempre relatam um fato da infância. É muito interessante tudo isso. Tem um odor delicioso que revigora e levanta o ânimo, ajuda a relaxar e descontrair. Ele traz alegria, fornece energia do relaxamento e serenidade. Perfeito para noivas, as noivas e o pessoal que está envolvido, né, em eventos, no evento de um casamento, um noivado, uma festa. Ele é excelente porque ele acalma essa pessoa. Ele tanto acalma, mas também ele não deixa a pessoa esquecer que ela está ali por um momento de felicidade, de alegria, que, por exemplo, é a união de duas pessoas que se amam e suas famílias que estão ali, né, quer fazer aquela festa bonita, quer que tudo seja perfeito. Isso causa muita ansiedade. Então, ele ajuda a relaxar e descontrair, mantendo o foco na alegria e na confiança. E outra coisa que eu acho interessante, eu faço muito tratamento em locais que tem crianças. É ótimo para, por exemplo, onde tem uma criança na família, é ótimo você ter um difusor, às vezes que a criança está um pouquinho parada, só que se ela já é elétrica, ela vai ficar um pouquinho mais, tá? Essa é uma dica que eu vou dar para vocês. Mas é ótimo para crianças que têm medo, preocupações, especialmente na hora de dormir. Aliás, uma dica que é interessante, você ter, por exemplo, esse aroma gostoso, por exemplo, próximo do travesseiro de uma criança, no cantinho sempre do travesseiro, uma gotinha só, hein, gente, que fique bem distante. Ou então que você utilize próximo, na hora que você conta uma historinha, faz aquela oração antes de dormir com seus filhinhos, que eu acho tão importante. Eu sempre fiz isso com meus filhos e sobrinhos quando ficaram em casa. É muito gostoso, ele promove um sono reparador, com sonhos mais bonitos, mais gostosos, né? E principalmente das crianças que têm muito medo, principalmente de sonhos ruins, de alguma coisa que assistiu, e que o sono ele é muito reparador quando você tem bons sonhos. Quando tem pesadelo, já que a gente no sono a gente processa tudo que a gente passou durante o dia, nós precisamos cuidar do sono dessas crianças, né? E para que melhore. Faça você a experiência com esse óleo essencial e depois me diga o que vocês acharam, é muito gostoso. Ele é óleo da alegria e da espontaneidade. Uma super sugestão para todos vocês que têm clínica ou então que vocês tenham, por exemplo, um consultório dentário, e mais ainda para quem tem atendimento a crianças, né, a parte pediátrica, é interessante você colocar numa sala de espera, que vai acalmar essas crianças, né, vai trazer um conforto, né, por conta do medo, às vezes, de tratar um dentinho, né, às vezes de você... Bom, sala de espera de todos os tipos, tá? Mas para crianças ele tem ainda mais efeito. Ele estimula o compartilhar também, a empatia e elimina o estresse. Então, compartilhar seria interessante, por exemplo, reuniões familiares, todo tipo de reuniões. Seria interessante você colocar um aromatizante à base de laranja, pode ser ela sozinha ou misturada com outros, que ele promove o diálogo fraterno entre as pessoas, esse bem-estar se espalha entre todas as pessoas, traz um bem-estar incrível em todas as idades.
É ótimo para todo tipo de ambientes festivos. As propriedades vibracionais. Trago sempre o livrinho aqui que fala sobre essas propriedades, além daquelas que eu também percebo e coloco às vezes aqui também. Ele trabalha a criatividade, ele auxilia na coragem, ele elimina preocupações, tem ação de libertar, estimular e ensinar. Fortalece o perdão e a compaixão. Eu achei interessante essas palavras que eu encontrei neste livro, né? Eu estudando ele, encontrando essa parte do favorecimento, do perdão e da compaixão, tão necessários nos nossos dias a dias na vida de muitas pessoas. Para novos rumos da consciência, abrindo os caminhos inexplorados que aguçam a percepção. Então, ele auxilia, inclusive, até numa forma de pensar, favorecendo até uma criatividade. Dá força espiritual e autoconfiança para aperfeiçoar seus dons espirituais. Ele auxilia você também a olhar para dentro de você e perceber os seus melhores, os seus melhores dons, né? Suas melhores tendências, que às vezes a gente se autocritica muito, é tão interessante a gente ver o nosso lado melhor. Ele precauções, ele não é tóxico, irritante nem sensibilizante, considerado seguro, em termos, como eu já falei para você, porque quando contém furano com marina, se você vai utilizar, por exemplo, na pele e nos cabelos, você tem que tomar mais cuidado. Não se expor ao sol após o uso por ser fotossensibilizante, por conter furano com marinas, que causam manchas e queimaduras na pele, que eu já falei para vocês. Prefiro utilizar, então, isso aqui é a minha dica, hein, gente? Prefiro utilizar num colar aromático, no aromatizador de tomada ou ultrassônico, ou inalação com chumaço de algodão, que é o que eu vou ensinar para vocês fazer agora. Eu fiz muitos cursos de aromaterapia nesses 25 anos, desde o primeiro contato que eu tive mais ou menos, faz uns quase 26 anos que eu faço vários cursos, e muitos eles ensinam de uma forma que, pelas práticas minhas, às vezes não dá certo, que é geralmente colocar uma gotinha do óleo essencial, você esfregar e fazer uma inalação simples. Para mim não teve problema, apesar de eu ser alérgica, mas eu já tive pessoas que eu indiquei que tiveram alergias tardias. Então, apesar de nossas mãos serem assim, ter uma pele até mais resistente, tem pessoas muito mais sensíveis até do que eu que tiveram dermatites. Então as pessoas às vezes não estão desavisadas, elas ficam com medo, aí elas vão para um hospital, uma clínica que ainda passa uma pomada química, a situação piorou ainda mais. O que você vai fazer? Eu vou ensinar para vocês como fazer uma inalação, pode ser, por exemplo, naquele momento antes do sono da criança que eu falei para vocês, né? Aliás, quando você colocar num colar difusor, coloca primeiro a gotinha do colar para depois botar no pescoço, senão ela pode escorrer e cair na sua pele e causar essa queimadura. Eu gosto de utilizar, pode ser bolas de algodão, eu gosto de utilizar os disquinhos de algodão e utilizo ele inclusive onde eu trabalho. Então aqui é um disquinho de algodão que você compra nesses pacotes na farmácia e aqui é um óleo essencial de laranja. Eu gosto de colocar uma ou duas gotinhas, aqui caíram 2 gotinhas. Ele tem um aroma tão gostoso que só abre a tampa dele e você já sente alegria e bem-estar. Tem essa cor amarelada muito gostosa. O que você vai fazer? Geralmente eu dobro ele e ofereço para a pessoa que vai. A pessoa vai direto enfiar o nariz ali, gente. Às vezes é muito forte esse óleo essencial, às vezes a pessoa sente até a ardência. O que você faz? Coloca ele assim, olha, com uma certa distância. O aroma é muito gostoso, ele, como todos os cítricos, ele vai evaporar com bastante facilidade e você vai ter os benefícios assim rapidinho, é muito gostoso, já traz esse bem-estar, essa tranquilidade, sem causar sono. Para mim, como para a maioria, a laranja não tem essa finalidade, mas faz todas as pessoas sorrirem. Eu acho muito gostoso. Você fica mais ou menos quando você já está acostumado, você já pode aproximar um pouco mais do nariz, nunca na sua pele, nunca deixe encostar na sua pele. Você vai sentir esse aroma, você fecha os seus olhos, você procure ter as suas lembranças, acalmar seus sentimentos, as suas emoções. Por uns 5 minutos, às vezes 10 minutos, dependendo da sua condição emocional, e você vai ter sensações maravilhosas através do tratamento desse óleo essencial, que vai tratar uma condição que você tenha tanto do âmbito respiratório, né, quanto você vai melhorar mesmo pela inalação os problemas digestivos,
algum problema emocional ou simplesmente pelo prazer de você inalar um óleo essencial muito gostoso para trazer um bem-estar. No caso dele, como ele não tem contraindicação, pessoas de todas as idades podem utilizar desde que tenham esses cuidados que eu ensinei para vocês. Aqui eu só vou lembrar aqui, eu trouxe um óleozinho de banho perfumado que às vezes eu coloco uma gotinha ou outra para poder, com uma gotinha ou duas, por exemplo, num produto que tenha uns 100 ml, ele tenha mais a propriedade vibracional para trazer alegria para essa pessoa. Mas que você for fazer, por exemplo, uma massagem ou um pós-banho como esse aqui, tem uma quantidade muito baixa desse óleo essencial. Prefira, por exemplo, o óleo do Petit Grain, que é feito das folhas da laranjeira. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula maravilhosa, nesse lugar lindo, maravilhoso, cheio de laranjinhas aqui para vocês, que só o aroma que tem aqui dessas folhinhas e das frutas não precisava nem ter aberto esse óleo essencial, mas foi só para ensinar para todos vocês. Um beijo, fica com Deus, aproveitem, tudo de bom. E aí, gente, gostaram dessa aula muito legal? Eu também gostei, e agora já começo anunciando para vocês a segunda aula. A segunda aula de hoje, muita gente veio perguntando sobre tratamentos para endometriose, tratamentos específicos, em especial para a região neurológica. Então, hoje nós vamos fazer um especial, começamos pelo óleo de laranja, e vamos fazer um especial para tratarmos da nossa saúde neurológica e também da nossa saúde do sistema nervoso central, todo o nosso sistema nervoso. Então, a segunda aula de hoje vai ser dada pelo Paulo Sato e ele vai falar de uma erva muito legal que nasce naturalmente no nosso solo, que é a artemisia. Já ouviram falar na artemisia? Então aprendam hoje esse conhecimento e uma boa aula para vocês. Nós estamos aqui no parque das dependências aqui, pertinho do Banco Itaú, que aliás o Banco Itaú que cuida desse parque, Paulo e Lima. Aqui nós vamos falar dessa planta, Artemisia, que aliás eu tenho um pacotinho dela aqui, que se vende. Diz que a Artemisia é o nome de uma deusa, é a deusa das plantas medicinais. Entre as plantas medicinais, uma das mais citadas e divulgadas é a Artemisia, porque ela tem ingredientes de mais de 200 plantas diferentes, plantas medicinais diferentes. Então a Artemisia congrega em quase todas as plantas. Eu costumo falar, eu tomo Artemisia, eu tomo o chá de várias plantas, das melhores que eu considero. Então as melhores que eu considero, então a moringa oleífera, eu coloco as folhas da moringa oleífera, tudo isso aí, tudo que eu vou citar praticamente eu colho na natureza, eu colho na rua. As folhas de moringa oleífera eu lavo e depois seco e depois eu seco e eu uso como chá. Aí a Artemisia, tem até um videozinho do Daniel Forjas, que depois vocês podem pedir um link lá pro Guilherme, eu até coloco aqui o link do videozinho do Forjas, que ele está andando na Via Dutra e ele para na beira da estrada para mostrar um canteiro de Artemisia e falar dessa propriedade dessa planta Artemisia. Mas vocês podem comprar também em pacotinho assim, que é a deusa das plantas, que ela é anti-inflamatória, ela é antimicrobiana, é anticancerígena e inclusive o Andreas Kalker, ele usa o CBS para anticâncer e ele fala para tomar o chá de Artemisia e comer folhas de calanchoe, né, que é essas suculentas.
Então, para câncer, o resultado tem sido fantástico. Então, ela ajuda em vários, por ter vários ingredientes, 200 plantas e tudo. Eu estava falando que eu uso praticamente das plantas que eu considero melhor. Então, a moringa oleífera. Então, eu coloco as folhas da moringa na água lá para fazer meu chá. Eu coloco a folha de artemisia, eu coloco folha de pitanga, eu coloco uns pedaços de gengibre, né? E aí folhas de outras plantas que eu tiver. E depois desse chá grosso feito, eu coloco um pouco de café. Não preciso de muito café porque o chá já está bem forte. E aí eu coo o café, com esse chá. Fica uma delícia e me sustenta em todas as formas. Eu já estou praticamente vacinado. O nome da Artemisia é Artemisia vulgaris. Então ela serve também como um vermífugo, essa Artemisia. E ela tem, então aí eu tenho esse texto aqui, depois vocês podem pedir para o Guilherme, que eu vou mandar o link para o Guilherme, e nem vou ficar lendo aqui todos os nomes constituinte químico dele, porque esses são todos os nomes compridos, complicados, e que ele foi determinado lá nos laboratórios que essa planta contém. Quem quiser comprar a planta, desses pacotinhos, a Regina, o número dela é 11 97077 7822. Então é 97077 7822, o número da Regina Selim. Ela tem tudo para a saúde. Então tudo que vocês viram eu falando em qualquer situação, quer comprar, pede da Regina que ela envia para o Brasil inteiro, né? Não precisa sair no mato aí procurando. Eu faço isso porque eu conheço o que é cada coisa, mas para quem não conhece, é melhor já pegar da Regina, que fica mais fácil. Então, as propriedades que se diz aí que a Artemisia tem, ela é antianêmica, ou seja, ela tem vários componentes para evitar que a pessoa venha a ter anemia, analgésica, ou seja, tira dores se está sentida, antidiarrégica, antiepiléptica, antiespasmódica, antihidrópica, anti-inflamatória, antimalárica. Então, até antimalárica, então, mata vários tipos de vírus, né? Antimicrobiana, antinevrálgica, antirreumática. Então, tem uma lista de pelo menos umas 200 indicações que está aqui, que ela pode ter tudo isso em literatura. E quem faz isso aí, quem diz bastante disso aí, fala sobre isso aí, é o Daniel Forjaski. Ele é um cientista e que ele não divulga qualquer coisa em vão. Entre as 3 plantas medicinais mais importantes da lista dele, eu acho que ele coloca a Artemisia com absoluta certeza. Com absoluta certeza ele coloca a Artemisia assim, das top. E eu coloco também, por isso que eu tomo o chá. Eu não tenho nenhum tipo de doença e eu tomo não para consertar qualquer problema que eu tenha, mas para evitar que eu venha a ter. Porque esse tipo de cura naturais não é para você tratar de doença nem nada, é para você não ter. E aliás, as minhas aulas sempre foi aula de saúde. É aula para as pessoas não vir a ter nenhum tipo de problema. Então, na aula passada eu fiz a aula de arroz. Então, já que vai comer arroz integral é muito barato, que não vai custar R$1 por dia para você ficar com todos os ingredientes que tem no arroz. Todas as coisas boas do arroz você vai ter no arroz integral. Então, da mesma forma, se você tomar, por exemplo, quanto que vai custar um pacotinho de chá e quanto que eu vou consumir disso aqui? Eu não vou consumir nem 50 centavos, 20 centavos por dia.
dessas folhas aqui para evitar que eu venha a ter qualquer tipo de doença, né? Agora, sempre, eu sempre lembro, mesmo porque a diferença entre qualquer coisa, qualquer remédio, um remédio e um veneno, é a quantidade que você ingere. Então você não deve ingerir muito. E depois, assim, se você não tem nada, está usando para não ter, ou está usando por prazer. Eu como todas as coisas que eu como por prazer. Então eu não uso assim exageradamente, porque se eu já não, se usar, tudo bem. Se deixar de usar alguns dias, também não tem problema. Eu não tenho nada. Então, quando a gente está usando alguma coisa preventivamente, aí o mínimo que você use faz efeito. Agora, quando é para curar qualquer coisa, aí sim que precisa ter a dosagem mais correta para indivíduo. Aliás, falando nessa dosagem correta, eu sempre repito que não existe nem essas bulas de remédio, é só pro forma. Porque nem sempre, eu já contei essa história, mas para quem não viu, eu vou contar de novo, que quando eu era criança, eu li uma reportagem do Dr. Fritz, que se manifestava, incorporava o espírito dele, Dr. Fritz, numa pessoa chamada Zé Arigó. E aí um repórter de uma revista chamada O Cruzeiro, que existia há mais de 50 anos, ele fez uma reportagem bem extensa, ficou 2 meses lá na cidade do Zé Arigó para acompanhar os pacientes lá, os milhares de pacientes que iam lá todo dia consultar com o Dr. Fritz. E aí ele seguiu algumas pessoas, e ele viu lá que o Dr. Fritz fez deu o mesmo comprimido que a pessoa vinha tomando há mais de 10 anos. Efeito nenhum. Continuava com a doença, continuava com o problema, só que o Dr. Fritz pegou e recomenda exatamente o mesmo remédio que compra na farmácia. Aí ele pega e foi ver qual a diferença. A diferença é a dosagem. Fala para tomar 10 vezes mais daquele remédio. E aí tomou 10 vezes mais daquele remédio, fala para tomar durante 10 dias depois curou, não tinha mais nada, não precisa tomar mais nada pelo resto da vida. Ficar totalmente curado. Ou seja, o remédio estava certo, a dosagem errada. E ao contrário também aconteceu. O cara lá tinha, inclusive, o mesmo remédio recomendado pelo Dr. Fritz, só que tomou uma pílula, quase morreu, e aí não tomou mais, ficou com medo. Aí olha lá, tem que cortar aquela pílula, é 1/4 só daquela pílula. Com 1/4 daquela pílula, e tem que tomar, e toma durante alguns dias, pronto, fica curado. Ou seja, a bula, o remédio estava certo, a bula estava errada. A bula escrita do laboratório estava errada. Então, sempre tem que acertar a dose para cada um. Por isso que a primeira aula que eu dou, eu mando aprender a usar o pêndulo. O pêndulo vai dizer exatamente qual a dose certa. Da mesma forma que quando você vai fazer chá de qualquer tipo de planta e a quantidade, e para isso usa o pêndulo para determinar. Usa o pêndulo, que o pêndulo vai sempre falar o que é certo. Dessa planta Artemisia, inclusive no pacote aqui, você vê galho, não só a folha, mas o galho dela, porque ela pode ser aproveitada a planta inteira, inclusive a raiz. E aí uma das características dela é que ela multiplica por rizoma, que fica embaixo da terra, ela vai crescendo. Por isso, quando tem uma planta de Artemisia, começa a brotar um monte ao lado dela, que os rizomas dela, igual bambu, ela vai soltando os rizomas embaixo e ela vai brotando a partir daí. Então ela multiplica de várias formas, através dos rizomas, através das sementes, através de muitas mudas. Agora, como é que a turma usa isso? Tem gente que usa em forma de pó, em cápsula, tem cápsula de Artemisia,
faz seca a folha, moe, vira o pó, coloca em pílula e toma. Ou pode fazer o pó também, misturar na água e tomar. Eu uso em forma de chá, que eu fervo essas folhas na chá, que eu acho mais simples. E o chá, eu gosto muito do chá, que a água tira todos os ingredientes das plantas, todos o que é bom, e torna de fácil assimilação, né, Artemisia. Então, tem algumas recomendações nessa folha aqui, que depois vocês podem ver, mas epilepsia é pó, 2 gramas de pó da planta e 150 ml, tomar 4 vezes ao dia. Combate a dor menstrual, aí para as mulheres, infusão de 30 gramas de flores e folhas secas em 1 litro de água fervente. Beber em jejum, 1 xícara de manhã, 4, 5 dias que antecede a menstruação. Quem tem problemas, mulheres, isso aí. Menstruação difícil. Beber 3 xícaras ao dia de infusão acima descrita durante o período de menstruação. Menstruação dolorosa, dose máxima diária 200 ml. Infusão de 15 gramas de folhas ou flores em 1 litro d'água. Utilizar 2, 4 xícaras ao dia. Para digestão, 1 colher de sopa de 1 litro d'água e assim por diante. Então vocês podem pegar e pede para o Guilherme, que eu vou enviar hoje para ele esse link. E tem umas indicações, tem várias indicações. Além dessas indicações, tem vários outros tipos de indicação também que vocês podem estar utilizando. Então, para quem não tem nada, também pode tomar essas, e como eu faço, eu tomo, eu coloco no meu, eu gosto de tomar o café. Tem muita gente que fala que café é ruim. Eu já vi mais de 2.000 trabalhos sobre café e de café. Eu nunca vi nenhum que faz mal. O que faz mal do café é o açúcar. Então toma café sem açúcar, café não tem nada. Então eu tomo o meu chá com todas as plantas boas e mais o café. Como o café é mais forte, o sabor do café é mais forte que todas as outras plantas, o sabor do café fica nesse chá. Ele toma conta praticamente de todos. Fica com gosto um pouco diferente, que aliás eu gosto mais, inclusive, porque aí eu coloco para ficar com sabor até um café quente. É quente, mais refrescante, é o gengibre. O gengibre dá um frescor muito bom, além de ser um super nutriente para todas um monte de doenças. Tem vários tipos de doença que o gengibre se cura. Mas eu faço muito mais pelo sabor do que para isso. Eles aproveitam. Então, para alimentar, tá? Por isso que o Padre Ticão falava, é o único curso de saúde que existe no mundo. Então, o nosso curso é o único curso de saúde. Eu não estou fazendo curso para quem é doente, para curar. Mas agora, o que eu vejo que as pessoas doentes, se começar a cuidar da saúde, também se livra de todas as doenças. Não tem doenças, não existe doença incurável e não precisa, é só parar de tratar da doença, passar a tratar da saúde, que as doenças vão tudo embora. É o que Hipócrates falou, que seu alimento seja o seu remédio, que seu remédio seja o seu alimento. Ponto. Todas as doenças iniciam pelo intestino. Então, se você deixa o intestino limpo, e faz, deixa o intestino limpo e faz equilibra a nutrição, pronto, você não vai ter nunca nenhum tipo de doença. E se tiver doença, você se livra. A gente tem feito isso aí, lá na igreja nós fizemos lá, tinha centenas de pessoas de todo tipo de doença possível. Eu vi que depois de um tempo todo mundo se livrou de todas as doenças. Então, como eu estava falando, todas as doenças iniciam pelo intestino. Então você deve manter o intestino limpo. Eu já mostrei em aulas anteriores que a água Kangen limpa o pior intestino
em no máximo 3 meses. Palavras de quem mais entende intestino no mundo, que é o inventor da colonoscopia, o Dr. Hiromi Shinya. Hiromi Shinya, vocês sempre ouvem falar, pô, mas esse cara fala muito desse tal de Hiromi Shinya. Sim, mas porque ele é médico da família imperial do Japão, é inventor da colonoscopia, é professor de medicina no Japão e nos Estados Unidos, fez mais de 350 mil exames de colonoscopia. Então, com certeza, em qualquer lista de qualquer lugar do mundo, vai colocar ele como um dos top 5 melhores médicos do planeta. Escreveu mais de 20 livros de medicina e cura todo tipo de doença. Ele cura todos os tipos de doença baseado simplesmente nesse conhecimento básico do Hipócrates, que seu alimento seja o seu remédio, que seu remédio seja o seu alimento, que é o que nós ensinamos nesse curso de naturopatia. Então a gente ensina as pessoas a se alimentar para que nunca venham a ter qualquer tipo de doença, né? E se tiver doente, como eu disse, através da nutrição, através desses cuidados básicos de manter esse intestino limpo, você se livra de todas as doenças. Todas as doenças. É lógico que tem os seus específicos e de cada coisa, mas é tudo muito simples, como a gente ensina a comer o alimento certo. Como a gente ensinou, você comer um arroz mais certo, comer o alimento certo. E não existe comida boa ou ruim para todo mundo. Por isso a gente ensina sempre a usar o pêndulo. Eu já mostrei várias vezes, né, o pêndulo. E então, o pêndulo é isso aqui. Eu sempre carrego ele, porque quando eu não sei alguma coisa, é só perguntar para o pêndulo e ele resolve todos os seus problemas. Então pergunta que ele vai responder. Já nós demos a primeira aula nossa, essa aula de pêndulo. Então eu recomendo que quem nunca viu, que veja, e quem já viu, que pratique, que use. Porque quanto mais praticar isso, mais correto e mais vai se livrar de todas as doenças. Não tem muito segredo, não. E aqui o conhecimento, fala, pô, eu tenho conhecimento é para ensinar as pessoas mesmo, é divulgar para transformar, dar liberdade para as pessoas. Gente, continuando o nosso especial, nosso pacotão aí da saúde neurológica, agora o Geovair Tomás, aquele que eu falei no começo da aula, que vai dar uma aula presencial pra gente, ele vai falar pra gente de um componente incrível, que eu também já fiz uso em pessoas que necessitam, e os resultados são maravilhosos, que é o azul de metileno. Então esse conhecimento é muito legal. Se você tem diversos problemas na sua saúde, também podem ser tratados com azul de metileno. Então aprendam esse conhecimento agora, papel e caneta na mão. E para você que está nos assistindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações aí no sininho para que você receba os nossos vídeos em primeira mão. E também você pode curtir a nossa página no Facebook, tá? Ambas estão escritas Naturopatia São Francisco, tanto no YouTube quanto no Facebook. Um grande abraço e um bom fim de semana. Olá, querido aluno, olá, querida aluna, seja muito bem-vindo, bem-vinda também aqui na nossa aula. Eu me chamo Geovair Tomás, você já deve me conhecer, mas eu quero já trazer um assunto muito interessante. Eu vou colocar a apresentação para você, vou falar sobre o azul de metileno, né? Tem algumas substâncias que eu gosto bastante, que acaba que me tornei fã depois de conhecer. Sou fã de carteirinha do magnésio, do NAC, N-acetilcisteína, do NAD, do carvão vegetal ativado e outras substâncias mais que ganhou meu respeito e minha admiração. O Lugol é uma delas e o azul de metileno acabou se tornando depois de eu conhecer, né? Eu vou colocar a apresentação aqui para você, que aí você já vai entender por que eu estou falando isso e por que de fato eu me tornei fã dessa substância conforme você vai conhecer, né? Deixa eu ver como é que eu apresento aqui para você, para a gente não perder nada e adiantar aqui a nossa aula, né? Isso que vai aparecer aqui, essa apresentação, inclusive, ela é de uma aula que eu tenho já preparada já há bastante tempo, né? Então pode ser que você esteja familiarizado. Opa, acho que não está apresentando ainda, né? Peraí, deixa eu ver o que houve aqui, por que não está apresentando para vocês. Ah, tá, agora sim.
Então, para a gente poder começar de forma formal, o nome da aula é Conhecendo os Superpoderes do Azul de Metileno, né? Para a sua saúde. O principal é você fazer a aplicação na saúde. E por que que eu falo disso, né? Opa, por que que não está passando aí? Passou. Dispensa a apresentação, você já me conhece já há bastante tempo, né? Mas reitero, então, a minha missão, é um grande sonho que eu tenho, que todas as pessoas que cruzarem, então, o meu caminho, que elas melhorem a saúde, viva mais e viva melhor. Para tanto, então, eu tenho contribuído ajudando pessoas a melhorar a saúde, então, com tratamentos naturais, né? Eu fiz, então, um curso, né? Uma capacitação em nootrópicos, e aí quando eu conheci, então, na verdade foi um conceito sobre biohacking, né? O biohacking, como também é conhecido, não sei se você já sabe, talvez eu possa trazer uma aula no futuro aqui para vocês com relação a isso, que nada mais é do que a utilização da tecnologia em prol da nossa saúde, né? Então, em prol de melhorar, então, a nossa saúde. Isso é muito interessante, né? E aí, claro, há um tempo atrás eu tinha assistido, então, esse filme, não sei se você conhece, mas já faço a indicação de você assistir. E esse filme, então, depois, quando a gente assiste, ele acaba mexendo conosco, né? Por que que eu fiz questão de mencionar ele aqui? O nome do filme é Sem Limites, né? Quantos sabem o que é se tornar a versão perfeita de si mesmo? Quando você termina de assistir esse filme, pelo menos com as pessoas que assistiram e eu conversei, fica então desesperado para saber qual é determinado produto que é mencionado então ali, né, nesse filme, né? E de fato é muito interessante porque a gente acaba que se colocando então na condição do personagem, exatamente esse é o personagem central aqui do filme, e a gente acaba aqui se identificando então com ele também, né? O interessante é que depois que você termina, você fica, puxa vida, e se existisse, né? E aí, claro, eu lembro que quando eu assisti a primeira vez, eu procurei, não encontrei, a gente acaba deixando de lado, né? O fato é que depois que eu fiz então o curso de biohacking, que eu conheci então esse conceito, fui então atrás para pesquisar. Lá nesse curso, inclusive, foi passado então sobre os nootrópicos, né? E eu, puxa vida, o que que são nootrópicos? Que inclusive é já a definição que eu trago aqui para você, né? Os nootrópicos são compostos que aumentam então o desempenho cognitivo no ser humano. São substâncias que podem melhorar o aspecto de cognição, então ele vai melhorar toda a parte do seu cérebro, particularmente as funções executivas, memória, criatividade, motivação, e é chamado então como em português exatamente como drogas da inteligência, né? Foi descoberto então há bastante tempo e cravado então como esse nome ali por volta da década de 80, 90, né? Que foi quando então começou então a ser utilizado como nootrópico, né? E esses nootrópicos exatamente para isso, para destravar algumas partes do seu cérebro, para que você consiga então ter uma alta performance. Esse é o conceito do biohacking, que você ter uma alta performance, você utilizar então melhorar a sua saúde utilizando-se de diversas ferramentas, né? Seja ela de forma natural, seja ela de forma sintética, mas principalmente, né? Aquele básico que a gente sabe que às vezes a gente não faz, como fazer um exercício, tomar um banho de água gelada, comer uma alimentação saudável e tudo mais. Mas o conceito que está por trás disso, principalmente no nootrópico, é você então utilizar ao máximo a capacidade então do seu cérebro. E claro, depois que você conhece então sobre esse assunto, você fica então fascinado. Espero que você fique fascinado. Claro que eu não vou trazer o assunto principal da aula, não é exatamente esse, mas exatamente o azul de metileno, que eu já vou até colocar aqui para você, mas já faço já a indicação para você assistir então o filme, para você então melhorar então um pouquinho a sua forma de pensar e saber que de fato tem como a gente melhorar a nossa performance, o nosso pensamento e as nossas ações, né? O que é de fato então azul de metileno? O azul de metileno é conhecido então como cloreto de metiltionínio, é uma substância bioativa, né, que tem uma ação direta na nossa memória e principalmente de curto prazo, na nossa atenção e na retenção principal das informações que nós temos. Por isso eu gosto bastante do azul de metileno. O que que é então o conceito de bioativo, né? Que ele exerce então uma influência então dentro do nosso organismo. E além disso, ele foi conhecido há um tempo atrás como sendo um corante, né? O corante azul de forma natural. Alguns pesquisadores até acreditam que ele pode melhorar então a função celular, né? Mas a ação que está sendo estudada dele é principalmente nas nossas mitocôndrias, e isso tem feito com que a gente consiga então ter um pouco mais de energia, né? Como assim? Não vou dizer então aquela ideia de uma pessoa que já está cansada, que não dorme, que não come direito, que não bebe água e está sempre cansada, vai ser como bater num cavalo cansado. Você chicoteia ele, ele corre um pouquinho, mas de fato está cansado. Não é esse o objetivo, então, de utilizar nenhum nootrópico, nem também, claro, principalmente, então, o azul de metileno, né? Mas o conceito que eu quero trazer aqui para você é que você conheça, então, as ações que ele tem direto dentro do nosso organismo, né? A ação principal com que ele foi conhecida é exatamente dessa número 1, a metiloglobinemia, né? Que é exatamente uma doença, ela tem uma influência direta ali no sangue, né?
E é tratada mais a parte médica, é muito utilizada, não é a gente que vai tratar nessa parte, né? E o choque séptico também é a mesma coisa, a ação dele é exatamente essa, né? Não é o nosso objetivo ao tratar diretamente com isso, por isso que tanto na parte 1 quanto na parte 2 eu não vou me demorar muito, mas na primeira parte, só para você saber o que é a metemoglobinemia, é uma doença, né, que tem ali no sangue, tem uma quantidade anormal de metaglobina que ela é produzida, e aí a pessoa acaba ficando anêmica, né? Porque não tem uma ação ali. O transporte de oxigênio não é feito de forma eficiente, né? A pessoa acaba desenvolvendo então ali alguns incômodos, né? A pele acaba ficando azul, ela sente falta de ar, sente fraqueza, um pouco de dor de cabeça em algumas situações até alteração psicológica, mas ela tem uma ação direta, principalmente quase que parecida ali da anemia, né? E no caso do choque séptico, que é uma infecção já generalizada ali, né? Acaba que levando à falência ali dos órgãos e ela acaba fazendo com que a pessoa tenha uma hipotensão, caindo ali a pressão brusca. Então, assim, por isso que eu me disse que não vou me demorar, porque não é o nosso objetivo utilizar, então, azul de metileno nessas aplicações. Mas eu sei que quando você for pesquisar com relação a isso, você vai conhecer essas duas ações. Por isso que eu fiz questão de mostrar aqui para você. A terceira ação, que é a mais conhecida, né? Pelo menos ficou conhecida agora nesse momento que estamos terminando, né, é a ação microbiana que ela tem, que o azul de metileno ele tem. Ele foi usado pela primeira vez ali pela década de 80, 90, ali aliás, de 1800, na década de 1800, na verdade, não foi nem há pouco tempo, para tratar principalmente ali a malária. Então ele tinha uma ação direta ali na parte dos parasitas que desenvolvia ali resistência a algumas drogas, né, que é o que acontece hoje com o uso do antibiótico. E uma vez que foi utilizado, então, o azul de metileno, é, na, na, na terapia fotodinâmica, né, foi utilizada por conta disso, ele acabou tendo uma ação direta, principalmente ali na parte da malária, né, e também no estafilococcus, né, o aureus, né, que ele tem uma ação direta ali, né, o que leva ali a você ter uma pneumonia, que leva a você ter, então, uma resistência ali aos antibióticos, algumas feridas que acaba ficando aberta e não consegue ser fechado por conta disso. Então, utilizando-se o azul de metileno, ele teve uma ação exatamente bem significante, né? Por isso que ficou bem conhecida na ação microbiana. E aí, claro, a parte da malária e também da hepatite, né, que foi a C, né, não a B, a C, que também por ação do vírus diretamente ali no sistema imune, acabou sendo então prejudicada e utilizando-se então o azul de metileno teve então uma melhora nesse quesito. Mas o que mais me chama a atenção, né, não é somente a parte microbiana, é esse conceito de neuroproteção que você vai encontrar no azul de metileno, né? Por quê? Porque é exatamente por isso que eu fui atrás, então, quando eu busquei o curso, era exatamente a minha intenção, e quando eu conheci o azul de metileno, eu falei, puxa vida, lembrei agora do filme, lembrei que pode então causar isso, pode ter uma melhora significativa, e quem não quer então melhorar melhor a memória, ser um pouco mais inteligente, conseguir ter um raciocínio melhor, conseguir melhorar então a sua saúde, principalmente a saúde do cérebro, que consegue melhorar todo o corpo, né? E o interessante é que as doses em que é utilizada o azul de metileno, principalmente na ação cerebral, que é essa número 4 que eu coloquei para você, que é a neuroproteção, é exatamente baixa. A gente não precisa utilizar uma grande quantidade para ter, então, um retorno significativo. E é interessante porque, de acordo com vários estudos que estão sendo realizados, cada vez mais vem crescendo com relação a isso, principalmente do azul de metileno na ressonância magnética, mostrou-se então que ele tem uma ação direta na memória de curto prazo. E tem algumas pessoas que ela não consegue então se lembrar de algumas ações que ela gravaram por pouco tempo. E a recuperação da memória acaba sendo muito maior. Então, em comparado então a algumas outras pessoas que de fato não tem uma resposta direta, principalmente na doença do Alzheimer, que eu já vou falar daqui a pouquinho, ele não consegue se lembrar daquilo que ele teve uma ação assim rápida, acaba influenciando nesse ponto também. Então, onde que ele vai ter uma ação direta, mais principalmente do cérebro, para proteger, né? Talvez você conheça, ou se você não conhece, você pode colocar, pesquisar aí no Google para te auxiliar, sobre a barreira hematoencefálica, né? Ou hematoricoica, como também ela é conhecida. Que é como se fosse uma redinha que protege, então, o nosso cérebro. E a ação do azul de metileno na parte cerebral é exatamente essa, protegendo, então, o cérebro. Diretamente ali no lóbulo pré-frontal, né? Aqui da frente um pouco mais para trás, mas no lóbulo parietal também é muito utilizado, e no occipital um pouco mais para trás aqui também. Como a ação direta do Alzheimer, é exatamente fazendo com que ele acaba perdendo essa conexão ali entre os neurônios, por conta da ação da glicose, também como é utilizado, o azul de metileno ele acaba fortalecendo então essa barreira para que a glicose então não seja prejudicial nesse quesito, por isso que ele acaba tendo uma neuroproteção para proteger você, né,
das doenças neurodegenerativas, o que acaba sendo muito significativo, né? Já falando então já do próximo ponto da neurodegeneração, o azul de metileno ele tem sido cada vez mais investigado não somente para a ação do Alzheimer, mas também no Parkinson, ou na demência, né, que acaba o Parkinson acaba entrando, o Alzheimer acaba entrando ali junto também, porque ele acaba protegendo, então ele acaba inibindo, né, como alguns remédios que é utilizado, a proteína tal. E uma vez que ele protege, então ele não vai permitir então que seja causado então o dano cerebral. Os primeiros estudos mostraram que quando você faz o uso ali no Parkinson, na doença de Huntington também, que é aquela que vai morrendo ali as células do cérebro, acaba sendo uma doença genética, né, como sendo de caso raro, mas acaba acontecendo, não sei se acaba influenciando diretamente o comportamento, mas a parte genética acaba sendo o gatilho principal que vai disparar essa doença na pessoa, caso ela não tenha um estilo de vida melhorado, né? E essa neurodegeneração que vai causando, então, pode ser ao longo da vida, pode ser pelos hábitos, pode ser pelo excesso de toxinas, uma pessoa que fuma, uma pessoa que bebe, acaba sendo então influenciada diretamente no cérebro. A pessoa vai chegar um momento que o corpo não aguenta mais e acaba chutando ali o pau da barraca. Então, acaba sendo o azul de metileno sendo uma, um esparadrapo, né? Assim, uma muleta para poder ajudar a proteger essa neurodegeneração, né? Outra ação dele que eu acho muito interessante, gostei até porque, não que eu seja claustrofóbico, né? Eu até brinco bastante, eu não gosto que fica me apertando demais, né? E ele tem ação direta em algumas fobias. E quando você começa a estudar a fundo com relação a isso, tem até alguns trabalhos científicos nesse sentido, né? A gente consegue entender que as pessoas que têm alguns transtornos, principalmente a pessoa que é claustrofóbica, acaba sendo mais acentuado, alguns estudos acabaram mostrando ali que quando você faz o uso do azul de metileno, e, e por 5 minutos você acaba ficando ali em algum ambiente mais fechado, né? Tem até um estudo muito interessante nesse assunto também. As pessoas elas conseguiram então resistir mais. O estudo concluiu então que ele, além de aumentar então a memória, ele freia ali, ele retém ali o medo e a pessoa acaba que conseguindo ali controlar-se de algumas fobias. Não sei especificamente se tem além da claustrofobia, mas além se tem outras ações e outras fobias, mas na claustrofobia é o que o estudo traz uma ação meio direta e eu achei muito interessante, né? Outro ponto, né, apesar de não ser muito utilizado, e algumas pessoas já vieram até falar comigo, puxa, Giovanni, você sabe da ação direta do azul de metileno na depressão? Claro que a gente, uma vez que eu conheci o produto, você acaba estudando mais a fundo, mas ele não deve, então, ser utilizado especificamente para depressão. A pessoa tem depressão, você já, ó, toma aqui o azul de metileno que você vai melhorar. Essa não deve ser a ação direta para ser realizada, mas ele acaba influenciando também, até porque se a pessoa já tem depressão e ela faz uso do azul de metileno, junto com os medicamentos que ela está utilizando, acaba um conflitando com o outro. Mas uma vez que ela tenha uma predisposição a isso, a ter uma queda de humor, a ter um mau humor, isso acaba ajudando também, porque o azul de metileno ele acaba ele é um potente inibidor ali da monoamina oxidase, né, que é exatamente aquela que leva a pessoa a ter uma depressão quando é de ramo fisiológico, né? E as doses baixas do azul de metileno, como eu vou explicar para você como é que você pode utilizar, acaba inibindo a, a monoamina oxidase, né, IMAL, como também é conhecido, e permitindo então que a pessoa não tenha ali aquele quadro acentuado, já que qualquer coisa que acontece que a chateia, ela acaba ficando muito chateada, acaba levando ela por conta disso. E aí o azul de metileno acaba tendo essa ação de proteger, né? Por enquanto ainda não é recomendado o uso com o objetivo de, ó, você vai utilizar então para você melhorar então a depressão. Se for depressivo, usa aqui o azul de metileno e vai ficar bom. Não, mas como uma forma de prevenção, uma influência direta, isso acaba sendo muito bom para algumas pessoas que já têm de fato essa predisposição. Outro ponto que eu achei muito interessante, não era o meu principal objetivo, mas depois que eu comecei a utilizar, então eu comecei a perceber uma melhora na pele, né? Aliás, minha esposa que passou na pele e cabelo, e aí eu falei, puxa vida, deixa eu pesquisar alguma coisa a respeito, né? E de fato ele tem uma ação diretamente no envelhecimento da pele. Alguns estudos mostraram, né, por ele ser um potente antioxidante, né, muito eficaz ali do tecido conjuntivo, ele tem essa ação direta ali na síntese do colágeno. Então acaba a pessoa que tem ali uma predisposição ao envelhecimento precoce, acaba sendo beneficiada por conta disso. Por quê?
Uma vez que ele começa a ser uma vez que você começa a utilizar e ele tem uma ação eficaz na construção do tecido conjuntivo, ele vai retardar então a morte ali a morte celular, como sendo um potente oxidante que eu expliquei, direcionado ali na ação das mitocôndrias, né? E uma vez que você tem ação direta na mitocôndria, você pode ter certeza que você vai ter uma influência direta ali na sua energia, né? Ou seja, até mesmo a ação do azul de metileno beneficiando não somente a pele, vai beneficiar o corpo como um todo, né? Deixa eu ver se eu coloquei aqui nesse slide também. Opa, coloquei aqui alguns dos benefícios para a gente poder comentar a mais. Aquela lá é a ação direta, se você for pesquisar com relação ao azul de metileno, aquela é a ação direta. Em fazer o uso do azul de metileno, você vai se beneficiar de diversas formas, né? Falando especificamente da mitocôndria, ali na central das mitocôndrias, é espetacular estudar a respeito disso, ali é onde é a central de troca. Um exemplo bem simples para você entender é assim, imagine que você esteja andando na rua e você encontrou então uma pepita de ouro. Aí você encontrou a pepita de ouro, você agora, puxa vida, tô rico. Aí você vai lá, sei lá, vai lá na concessionária comprar um carro, ó, tô aqui uma pepita de ouro aqui, ó, me comprar um carro. O vendedor fala, ué, não tem como a gente utilizar esse ouro, não tem como a gente saber, né? Então é necessário que você vá então uma casa de câmbio, vá até um local, um ourives, para você poder fazer essa troca e ele te dá o dinheiro. E é exatamente ali nas mitocôndrias, com a ação ali diretamente na ATP, que você vai conseguir fazer essa troca. E uma vez então que você tem então o azul de metileno, que vai ter uma ação direta ali disso, qualquer nutriente que você utilizar como sendo um alimento para melhorar o seu nível de energia, vai ser beneficiado com o uso do azul de metileno. Então, um dos benefícios principais que eu trouxe aqui da lista para você é como ele tem uma ação nootrópica, diretamente para melhorar então a função cerebral que você tem. Então, ele trabalha, como eu acabei de explicar, na casa de câmbio, né, de energia, fazendo ali a troca daquele nutriente que você já tem, ele acaba meio que jogando uma lenha na fogueira. Vou jogar mais lenha na fogueira para que o fogo se acenda mais e consiga, então, fazer essa troca, né? Então, ele evita o declínio cognitivo. A principal ação dele é cerebral, e essa é a que eu mais gosto, né? Então, ele evita, então, o declínio cognitivo. Além disso, ele faz a modulação de alguns hormônios, e nesse ponto eu achei muito interessante. Por quê? Na parte do GH, que é conhecido o hormônio do crescimento, na parte da testosterona e na parte do cortisol. E a ação direta do cortisol hoje, falar do estresse, de fato, é um assunto que dá muito pano para manga, né? E uma vez que ele tem ação direta no cortisol, já que ele trabalha ali no cérebro, ajudando, então, principalmente, é claro que não é produzido no cérebro o cortisol, é produzido lá na adrenal, mas acaba influenciando diretamente o cérebro, a pessoa acaba ficando cansada, ela acaba ficando ansiosa com algumas situações, que leva ou pode acentuar ali um quadro de depressão. Uma vez que ele faça essa modulação, o que tem de mais ele acaba baixando, o que tem de menos ele acaba levantando, ele dá esse suporte nessa parte hormonal também, o que acaba ajudando, facilitando já, como o próximo benefício aqui, o tratamento de doenças degenerativas, né? Onde a pessoa ela vai definhando por si só, principalmente na sarcopenia, que é uma doença degenerativa, a pessoa está bem, começa a perder os músculos, né? E na neurodegenerativa, como eu dei exemplo aqui para você, no Alzheimer, no Parkinson, que são os mais comuns, que nós vemos mais e tem cada vez acentuado uma vez maior. Então, ele acaba melhorando, então, da depressão, do estresse por conta disso, neutraliza, então, os pensamentos negativos, ele reduz a degeneração macular, então, uma vez que ele trabalha diretamente na síntese da glicose, e para algumas pessoas que acaba tendo ali uma degeneração macular por conta do excesso da glicose ali, né? O corpo não consegue responder na parte da absorção, ele acaba melhorando também. Então, ele combate, então, a síndrome de fadiga crônica, uma vez que ele trabalha ali na testosterona, no GH, vai ajudar também dando esse suporte, e auxilia na disfunção erétil, exatamente por conta da ação dele diretamente sobre a testosterona. É interessante porque a maioria das mulheres que tem deixa eu ver meu tempo aqui se eu não estourei, né? A maioria das mulheres aqui que ela tem uma deficiência hormonal, principalmente na queda da testosterona, ela vai perder a libido e ela perde a sensibilidade, principalmente mamilar, e ela perde a sensibilidade também clitoriana. Uma vez que ela começa a fazer o uso do azul de metileno, essa recaptação da testosterona, quando é por deficiência da testosterona, ela acaba corrigindo, né? Nessa parte na mulher também, o que acaba sendo interessante. Então, ele auxilia o homem na disfunção erétil também, por conta vai diminuir a ansiedade, vai ajudar na síndrome do óxido nítrico, que acaba, para algumas pessoas, quando você usa uma grande quantidade, acaba sendo o efeito contrário, em vez de ele aumentar, o óxido nítrico, ele acaba baixando, e acaba atrapalhando a disfunção erétil, mas em baixas doses, que é o que eu vou explicar para você, ele beneficia tanto o homem quanto a mulher.
o que acaba sendo benéfico para os dois também, né? Ele inibe, então, a ação da esteatose hepática, que é a gordura no fígado, por conta do excesso de glicose, por conta da alimentação muito rica em carboidrato, por conta dessa ação que ele tem diretamente ali na síntese da glicose. Ele trata, então, foi muito conhecido quando ele foi, então, descoberto na ação diretamente da malária, mas também para tratar, então, a intoxicação por cianeto e por envenenamento por conta do monóxido de carbono, o que para nós que moramos em cidade grande, né, para mim, melhor dizendo, que eu sei que o Brasil inteiro assiste essa aula, para mim que moro em cidade grande, São Paulo, que tem uma poluição exacerbada, acaba sendo muito benéfico também por conta desse nível de intoxicação do monóxido de carbono, né? E ajuda também no transtorno bipolar, o que acaba sendo muito bom para algumas pessoas que têm medo, né, de lidar com pessoas assim. De fato, é difícil você conversar, você saber lidar com pessoas quando você não sabe quem que ela é, tá? Se ela está sendo uma pessoa, se ela está sendo outra, né? Acaba sendo benéfico também nesse ponto, né? E aí, o uso principal dele é exatamente nas baixas doses, né? Antes disso, faço questão de colocar aqui as contraindicações para poder mostrar. Eu coloquei aqui essa foto desse senhor aí, o Homem Azul, né? Por quê? Uma vez que você faça uso do azul de metileno em grandes quantidades, né, não que você vai ficar azul, tá? Não vi ação direta dele com relação a isso. Inclusive, a história desse homem é muito interessante, você pode colocar aí na internet aí. Coloca Blue Man, Homem Azul, aí você vai conseguir entender a ação dela que se deu para ele ficar exatamente nessa cor aí, é mais pela ação da prata coloidal e não tanto do azul de metileno. Só para ficar bem claro. Nossa, se eu usar o azul de metileno, vou ficar azul? Não, não vai ficar azul. O que pode vir a acontecer é que quando você satura na quantidade do azul de metileno, e eu já vou explicar a minha experiência já para você quando eu falar das doses, é que você vai ver, então, que vai mudar a cor da sua urina. Só isso. Do contrário, não tem contraindicação nenhuma para o uso em pequenas doses, tá? Só quando você usa em grandes doses. Então, fiz questão de colocar a imagem aí só para deixar bem claro que, de fato, você não fica azul. A ação desse homem, a história dele é muito interessante, foi por conta da ação da prata coloidal, né? Então, não é necessário o ponto principal aqui. Giovanni, gostei dos benefícios, tem ação no cérebro, que legal, ele protege, ele dá mais energia, ele dá mais disposição, ele puxa a vida, mexe até na parte hormonal, que legal, já fazer uso do azul de metileno e vou usar para o resto da minha vida. Não, não é necessário você utilizar ad infinito, né, para o resto da sua vida. Por quê? Hoje eu utilizo o azul de metileno, vou até mostrar aqui o que eu utilizo, de uma forma mais pontual. Por exemplo, quando eu quero uma concentração melhor, quando eu estou estudando, e uma vez que ele tem uma ação direta, principal nas 5 primeiras horas, depois ele vai perdendo então os efeitos, é bem pontual. Giovanni, você usa todos os dias o azul de metileno? Não, não uso todos os dias. Às vezes eu até esqueço de usar. Puxa vida, já faz mais de uma semana que eu usei o azul de metileno. Beleza. Quando eu quiser melhorar um pouquinho, quando eu quiser melhorar também o meu sono, que é uma coisa que eu percebi que melhorou bastante ele, por conta disso, por conta da ação diretamente no estresse, eu acabo que utilizando. Agora, não precisa ser utilizado todos os dias. Conheci agora, a menos que seja, claro, se você tem um suporte de um profissional da saúde, se você vai lidar com algum interagente, que você tem o conhecimento de saber lidar com isso, você pode utilizar por um período de 3 ou 4 até 6 meses tranquilamente. É bom dar uma parada para o corpo fazer aquela regulação, para o corpo não se acostumar. E aí depois você pode voltar a tomar tranquilamente, mas não precisa utilizar sempre. Não deve ser de uso da forma sublingual. O que eu coloquei que não deve ser uso de forma sublingual, né? Não deve ser usado, né, na forma sublingual. Por quê? Porque ele não tem absorção de forma sublingual. Quando você encontrar na internet azul de metileno sublingual, fuja dele porque ele não tem absorção para o corpo de forma sublingual. Então ele não deve ser utilizado também para quem faz o uso de antidepressivo, tá? Não deve ser usado por quem tem insuficiência renal. Não é recomendado fazer o uso junto da coenzima Q10, por quê? A coenzima Q10 ela já trabalha no ciclo de Krebs também para produzir energia, trabalha junto com as mitocôndrias ali, é excelente. Agora, você não deve, então, utilizá-lo se você já faz o uso da coenzima Q10, principalmente junto, tá? Você pode utilizar um de um dia, um de outro, que é a forma de utilizar mais eficaz, que eu já vou explicar aqui para você, quando você quer melhorar a sua performance, não como tratamento, tá? Então, não deve ser utilizado junto com a coenzima Q10, e ele pode, então, interagir com a exatamente o uso, né, para quem faz o uso, então, de antidepressivos, como a acetazolamida, né, que acaba sendo utilizado tanto para uso antidepressivo, para quem tem epilepsia, quem faz o uso desses remédios que tem ação direta ali no cérebro,
pode então interagir por conta disso. Antiácido também, bicarbonato de sódio e diuréticos, né, também tem ação diretamente no segundo cérebro, né, diretamente lá no intestino, né? No caso do bicarbonato de antiácido, também ele age na parte do trato gastrointestinal que acaba influenciando, então, ali no segundo cérebro, por isso que não deve, então, ser utilizado. Se você usar algo que influencia o cérebro 1 e usa algo que influencia no cérebro 2, que é no seu intestino, não deve, então, ser utilizado junto com o azul de metileno. Essas são as contraindicações. Do contrário, claro, não recomendo que use, então, em grávida, em criança também não é necessário, apesar de que, meus filhos conhecendo o benefício, amário, eu faço uso nele numa dose menor, nem vou passar aqui para vocês, porque é por minha conta e risco, com base nos estudos que eu faço, mas ação direta nos adultos é muito, muito importante sim, tá? Formas de uso, então, do azul de metileno, tá? Não existe, então, uma dose recomendada. Você vai tomar uma dose padrão, é essa aqui, para todo mundo que pode ser utilizada. Não é assim que funciona. Não existe uma dose recomendada padrão de uso, tá? Pois ela depende, então, da necessidade e objetivo de cada pessoa, como eu acabei de explicar aqui para você. Agora, a dose de segurança, né, com base no que eu tenho, o produto que eu já trabalho já há mais tempo, é de 1 a 4 gotas, tá? Isso, ou seja, desculpa, de 4 a 8 gotas ou diretamente por cada quilo de peso, 1 miligrama, né, de 1 a 4 miligramas por quilo de peso. Nesse meu que já está preparado aqui, exatamente esse que está mostrando aí na imagem aqui para você, é esse que está mostrando aí na imagem para você, é de 4 a 8 gotas, tá? Claro que eu estou mudando a fórmula, porque tem fórmulas um pouco mais leves, um pouco mais forte, mas esse que eu tenho agora já está na fórmula já ideal para você utilizar de 4 a 8 gotas e diluir em água, que é a forma que eu vou até mostrar como é que você prepara aqui. Eu já estourei meu tempo também, né, para não fugir demais aqui, para não atrapalhar o cronograma da aula. Você vai precisar como que você usa? Água, pega uma aguinha e você vai, então, agora pingar uma gotinha do azul de metileno, tá? 1, 2, 3, quantas você achar. Eu gosto sempre de começar, assim como quem nunca fez o uso do Lugol, que comece, então, utilizando, né? Primeiramente, uma gotinha, vai para 2, para 3, para 4, e você vai sentindo, então, no seu organismo, tá? Só para você saber como que é, ó. Pingou a gota. Ó, aqui. Ele é muito bonito, né? Fica muito bonito. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Eu pinguei 8 por quê? Porque eu fui até a saturação, tá? Minha saturação foi em 10, da minha esposa foi em 2 ou 3, né? Nessa nova forma. Olha como ele fica, bem azulzinho. Você mexe. Já aviso que o gosto não é dos melhores, né? Até algumas pessoas reclamam, nossa, o gosto não é dos... de fato, né, não dá para agradar a todo mundo, né? E aí você pode fazer o uso como? De 4 a 8 gotas por dia, começando com uma, no outro 2 ou 3, tá? Como você preferir. Ou se você já tem um estilo de vida saudável, se você só tá para melhorar então a sua performance, você já pode começar direto, né? Até mesmo pessoa que não faz uso de remédio para depressivo, que tem ação direta no cérebro 1 ou no cérebro 2, pode utilizar também direto de 4 a 8 gotas sem nenhum problema, tá? Mas a dose ideal, a dosagem de segurança é de 1 a 4 miligramas por quilo de peso. Então aí você pode utilizar tranquilamente, que não vai te fazer mal de jeito nenhum, tá certo? Deixa eu ver se eu deixei de passar aqui alguma coisa aqui, porque meu tempo já está estourado, tá? Efeitos colaterais também, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei aqui. Aqui está o meu contato, tá bem? Você pode deixar sua pergunta, sua dúvida aqui embaixo. Eu estou sempre de olho aqui nas aulas para responder você, tá? Se você gostou da aula, você clica aqui nesse QR Code e faz um depósito de 100 mil reais na minha conta. Brincadeira. Esse QR Code aí para você, então, ter os meus contatos. Só você apontar o seu celular aqui no QR Code, aí você vai aparecer o meu WhatsApp, meu e-mail, meu Facebook, aqui o Instagram, o YouTube, e você pode, então, falar comigo também, tá certo? Lembre-se sempre, conte comigo, você merece ter saúde. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.